a gente tem lá sexta propriedade que os seres vivos apresentam, você tem lá a capacidade de reação a estímulos do meio. Reagir aos estímulos do meio pode ser feito de duas maneiras: irritabilidade ou então sensibilidade. Qual a diferença? O termo irritabilidade descreve uma situação em que você reage a estímulos do meio, você responde sem interpretar o significado do estímulo. Isso quer dizer que, como você é incapaz de analisar o resultado do estímulo, para o mesmo estímulo, sempre há a mesma resposta. Sempre vai haver a mesma resposta. E, gente, isso aqui é o que acontece em criaturas que não apresentam neurônios, que não têm sistema nervoso, que não têm células nervosas, ou seja, maioria dos seres vivos. O exemplo mais tradicional de irritabilidade é aquela plantinha sensitiva, né? Aquela plantinha que você dá um peteleco nela, ela vai lá e fecha as folhas. Pelo amor de Deus, não vai abrir a boca para dizer que a plantinha sentiu um peteleco. A planta não tem sistema nervoso. A planta não tem célula nervosa. A planta não sente nada. Entretanto, ela é programada para toda vez que você dá um peteleco, ela fechar as folhas. Né? Depois, nas aulas de botânica, lá na frente, eu explico como é esse mecanismo. Fato é que a plantinha não interpreta o significado do peteleco, então ela não sabe por que ela está fechando. E, gente, toda vez que eu der o peteleco, ela sempre fecha as folhas. Para o mesmo estímulo, sempre a mesma resposta. Não tem nenhum dia que eu vou dar um peteleco na plantinha sensitiva e ela vai dizer: hoje eu não estou afim de fechar as folhas, não vou fechar. Não existe isso. Né? Ela não tem como interpretar, porque ela não tem células nervosas. Então, mesmo estímulo, sempre a mesma resposta. Sensibilidade não, né? Quando eu falo em sensibilidade, é a resposta a um determinado estímulo, somente depois que você interpreta o significado dele. Isso quer dizer que para o mesmo estímulo, não estou dizendo que vai haver, mas pode haver respostas diferentes. Então, nessa história de para o mesmo estímulo, pode haver respostas diferentes, só dá certo, moçada, quando eu tenho um sistema nervoso. Quando eu sou capaz de, entre aspas, pensar alguma coisa semelhante. Então eu preciso de células nervosas. E somente quem tem células nervosas são os animais. Ou seja, na maioria dos seres vivos, moçada, nós temos irritabilidade. Para o mesmo estímulo, sempre a mesma resposta. Entretanto, animais que têm neurônios, para o mesmo estímulo, pode haver respostas diferentes, de acordo com suas necessidades. Você interpreta o significado do estímulo e oferece uma resposta adequada. Um exemplo, né? Estava comentando que você dá um peteleco na plantinha sensitiva e ela sempre fecha. Deu um peteleco num cachorro, o cachorro vai analisar. O que foi esse peteleco? Ah, esse peteleco foi uma brincadeira? Não vou fazer nada. Esse peteleco foi uma agressão e eu sou mais forte do que o cara? Eu vou morder ele. Esse peteleco foi uma agressão e eu sou mais fraco do que o cara? Então eu vou fugir. Percebam bem que é o mesmo estímulo, peteleco no cachorro. Ele vai analisar a situação e vai oferecer respostas adequadas, de acordo com a situação. Ele pode não fazer nada, ele pode morder, ele pode fugir, de acordo com a situação. Isso é sensibilidade, você sentir, analisar e oferecer respostas apropriadas. Normalmente, moçada, a reação aos estímulos do meio vem na forma de um movimento. Opa, você que está aí me acompanhando, pensa comigo. Marque verdadeiro ou falso. Todo ser vivo se movimenta. Todo ser vivo se movimenta. Verdadeiro. Peraí, rapaz. Verdadeiro? Verdadeiro. Apenas, muitas vezes, esse movimento não é visível olho nu. Ele só é microscópico. Que alguém está pensando, poxa, Landim, uma árvore, uma mangueira, um pinheiro, se movimentam, se movimentam. A culpa não é minha, que a sua visão é mopaia,
e ela não consegue ver microscopicamente, dentro da folha do pinheiro da mangueira, as organelas se mexendo. Dentro do caule, seiva subindo e seiva descendo. Né? Existe um movimento, né? Nem que seja microscópico. Né? O que você não tem em todo mundo é locomoção. Quando eu perguntei, todo ser vivo se movimenta, verdadeiro ou falso? Muita gente pensou em locomoção. E locomoção não é movimento. Locomoção é um tipo especial de movimento que implica em deslocamento por forças próprias. Nesse exato momento, eu estou me movimentando. Meu braço está se mexendo, minha boca está se mexendo, mas eu não estou me locomovendo. Agora, eu me locomovi. Locomoção é sair do ponto A para o ponto B por forças próprias. Opa, me locomovi de novo. Sair do ponto B para o ponto A por forças próprias. Então, movimentar é mudar a posição de alguma parte do corpo. Estou movimentando minha boca, estou movimentando meu braço, mas não estou me locomovendo. Agora, sair de um ponto para outro, isso é locomoção. Realmente, deslocamento por forças próprias. Locomoção, aí não é todo mundo que tem isso não, né? Para você se locomover, você tem que ter algum truque para isso. Flagelos, que nem um rabinho do espermatozoide. Ou então, moçada, pseudópodes, estruturas encontradas em amebas, apelidadas de falsos pés, prolongamentos da ameba que ela usa para poder ir se deslocando, né? Células musculares, e aí vai, etc. Tanto é que isso aqui só acontece em algumas criaturas. Algumas bactérias que têm flagelo, alguns protozoários, como o Trypanosoma cruzi da doença de Chagas, que tem flagelo, ou como a ameba, que tem pseudópodes. Animais, né, moçada? Que apresentam células musculares, podem se locomover. Claro, nem todos os animais se locomovem, né? Você pega alguns animais que não têm essa capacidade. Mas, de maneira geral, locomoção exclusiva de alguns grupos de seres vivos. Nós temos que os seres vivos, eles apresentam a capacidade de crescimento. Onde o termo crescimento, fala sério, né, gente? Diz respeito lá ao aumento de tamanho. Sendo que o crescimento não é exclusividade dos seres vivos. Corpos brutos, eles também vão crescer. Sendo que, claro, o crescimento de um corpo bruto é diferente do crescimento dos seres vivos. Como é que uma pedra cresce? Colocando mais pedras em cima. Daí a gente chama de aposição. É um crescimento de fora para dentro. É o crescimento típico dos corpos brutos. Como é que um monte de areia cresce? Colocando mais areia em cima. Em seres vivos, o crescimento se chama de intuscepção. Meu Deus, que nome lindo, né? Então, intuscepção, nesse caso lá, o crescimento dos seres vivos, que é um crescimento que acontece de dentro para fora, através da incorporação de matéria. Olha, como assim? Você come, e uma vez que você come, você digere o alimento, quebra ele em partículas pequenininhas, as partículas pequenininhas entram na sua célula, e uma vez que a comida entra na célula, de dentro da célula para fora, você cresce de duas maneiras. Ou você cresce por hipertrofia, ou você cresce por hiperplasia. Hipertrofia é um termo que descreve, gente, o aumento no volume das células. Então, aumento no volume das células, enquanto que hiperplasia é um termo que descreve o aumento no número de células. Isso quer dizer que intuscepção é o crescimento dos seres vivos. Então, é um crescimento de dentro para fora, eu como, ou no caso de uma planta que faz fotossíntese, produz o meu próprio alimento. E uma vez que isso aqui está dentro da célula, ou a célula aumenta de volume, ou a célula aumenta de quantidade, isso promove o crescimento. Seres vivos crescem de modo geral dos dois jeitos, sendo que algumas criaturas preferem crescer de um jeito em especial. Hipertrofia é o tipo de crescimento que predomina em vegetais, ou seja, quando a árvore cresce, ela cresce principalmente
porque aumenta o volume das células dela, mas em nós animais, predomina, moçada, o crescimento por hiperplasia. Ou seja, você é maior hoje do que quando era bebê. Por que você é maior hoje do que quando era bebê? Porque você tem mais células ou porque você tem células maiores? Porque você tem mais células. Então, hoje adulto, você tem 70 trilhões de células, você tem um número maior de células do que quando você era bebê. Então, há aumento de volume, há aumento de número. Mas predomina o aumento de número com uma observação, né? A gente lembra para vocês que alguns tecidos em animais adultos, ô moçada, eles não fazem hiperplasia, não aumentam de número, eles basicamente só fazem hipertrofia. Ou seja, existem alguns tecidos na gente, quando a gente é adulto, que não aumentam de número, só de volume. Chama atenção, moçada, para células musculares. Aliás, um exemplo tão tradicional que eu adianto para vocês. É por isso que, por exemplo, lá você vai para a academia, levanta todos os pesos do mundo e fica lá grandão, fortão, não aumenta o número de células musculares, aumenta o volume de células musculares. Landim, e se eu tomar anabolizante? Não aumenta o número de células, aumenta só o volume. Não aumenta o número de células, só aumenta o volume. Então a gente tem que células musculares só fazem lá hipertrofia. É o caso, por exemplo, dos neurônios. É o caso, por exemplo, das células de gordura, das células adiposas aqui na brincadeira. E aí, como é que anda a sua vida ultimamente? Está estressado? Não está conseguindo chegar e controlar as compulsões alimentares? Está lá, sei lá, faltando muito à academia? Ganhou 1 quilo? Cara, se você ganha 1 quilo, não aumenta o número de células em você, aumenta o volume delas. Então, hipertrofia. Outra observação é para não confundir crescimento com desenvolvimento. Crescimento, gente, crescimento quer dizer aumento de tamanho. Desenvolvimento quer dizer aumento de complexidade. Quando eu falo em desenvolvimento como aumento de complexidade, é o conjunto de transformações que acontecem em você desde que você só tinha uma célula chamada zigoto até agora que você é adulto. A história da sua vida, ela começa mais ou menos assim, né? Um belo dia, seu pai pegou a sua mãe e creu nela, e o espermatozoide dele entrou no óvulo dela e surgiu um zigoto. Sua primeira célula, a primeira célula da sua vida. E o zigoto era uma célula, começa a fazer divisões celulares. Uma célula vira 2, e 4, 8, 16, 32, e você vai crescendo. A partir do momento que você tem várias células, as células começam a se organizar. Elas começam a se diferenciar. Célula fulana vai virar pele, cicrana vai virar músculo, beltrana vai virar osso. Até que hoje, moçada, você é adulto, você tem lá 70 trilhões de células. Para você sair do zigoto com uma célula até o adulto com 70 trilhões, várias divisões celulares ocorreram e especializações celulares, diferenciações celulares. Daí hoje você é adulto, tem cérebro, fígado, pele, músculo, osso, vários tipos de células, vários tipos de tecido. O nome disso é desenvolvimento. Opa, marque verdadeiro ou falso. Todo ser vivo se desenvolve. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque, por exemplo, uma bactéria, ela só tem uma célula. Uma vez que a bactéria é unicelular, ela não faz divisões celulares para poder crescer. Ela não tem especialização celular. Ela só tem uma célula. Ela vai especializar o quê? Não, você tem 70 trilhões, dá para dividir. Esses aqui vão ser pele, aqueles vão ser músculo. Mas num cara que só tem uma célula, não tem o que especializar, não tem o que diferenciar. Daí, esse lance de você falar em desenvolvimento é exclusivo de criaturas que têm várias células. É exclusivo de seres que são pluricelulares. Criaturas unicelulares, como as bactérias, por exemplo,
elas já não vão funcionar desse jeito.